E aí, galerinha, tudo bem? Essa será a nossa 17ª aula do segundo ano. Vamos iniciar nossa aula, como sempre, fazendo a correção da atividade que a propôs na aula passada. A gente teve aula de ciências, então todos aí vão começar corrigindo a nossa atividade que estava na página 383. Então todos colocam aí na página 383 para que a gente inicie com a correção da nossa atividade. Então, na página fala assim: primeiro, responda. Letra A. Quais são os processos de reprodução da planta? Então, a gente vai escrever aí germinação de semente ou formação de mudas, né? Existem duas formas da planta se reproduzir. O que significa se reproduzir, segundo ano? Significa dar origem a outra planta. A planta tem duas formas para que isso aconteça. Ela pode dar origem a outra planta utilizando a questão de sementes e também a questão de mudas, né? Espero que esteja todo mundo aí continuando fazendo aquela experiência que a Pró pediu para fazer do feijãozinho, molhando todo de algodão, que é para a gente ir anotando o processo da germinação da semente aí de feijão, viu? Então escreve aí como resposta: germinação de semente ou formação de muda. Letra B. O que é germinação? Então é o início do desenvolvimento de uma nova planta pela semente. O início do desenvolvimento de uma nova planta pela semente. Resposta do B. No C. Para haver germinação, o que é preciso? Inicialmente, para uma semente germinar, ela só vai precisar de água. Por isso que agora, no primeiro processo da nossa germinação do feijãozinho, a gente só está utilizando aí o algodão umedecido, né? Então a gente coloca aí, no primeiro momento, a planta só precisa de quê? Água. Na letra D fala: em qual parte da planta a semente fica abrigada? Então essa sementezinha que a gente está utilizando aí fica dentro do fruto, né? Escreve aí, no fruto. E no 2, dê exemplos de fruto com uma semente. Então, que só tem uma semente, a gente pode colocar a fruta abacate, manga, só tem uma semente dentro dela. E com poucas sementes, a gente pode colocar maçã e laranja, né? Com poucas sementes na letra B. E com muitas sementes, a gente pode colocar mamão e melancia. Tem muitas sementes. 3. De que forma as sementes podem ser espalhadas? Então, elas podem ser espalhadas pelo vento, pela ação do homem e por outros animais. Pelo vento, pela ação do homem ou por outros animais. Terminou aí a nossa correção, a Pró vai pedir que todo mundo coloque a data da correção, como a Pró já falou em outras videoaulas. Essas datas vão ser utilizadas na volta às aulas para que a Pró tenha total certeza que houve um acompanhamento da aula e a correção também da atividade, viu? Então, terminou esse processo, a gente vai aí para a nossa aula de matemática hoje, todo mundo vai ter aula de matemática hoje. E vocês vão abrir aí na página que tem dúzia e meia dúzia. Deixa eu produzir para vocês aí a página. E é o nosso conteúdo de hoje de matemática, que a gente vai encontrar na página 152. Na página 152 a gente vai encontrar o conteúdo aí dúzia e meia dúzia, né? O nosso conteúdo a ser trabalhado hoje. Antes da gente começar a fazer algum exemplo, a Pró trouxe para vocês aqui uma representação de uma dúzia e depois de uma meia dúzia. Depois a gente vai levar esse conteúdo, dúzia e meia dúzia, para o nosso dia a dia, né? Atividades que a gente desenvolve no cotidiano, que a gente utiliza essa noção de dúzia e de meia dúzia. Então, no primeiro momento aqui eu trouxe para vocês uma gravura. Vocês conseguem perceber aqui, a gente tem vários corações. Então aqui a gente tem 12 corações. Vamos contar comigo para ter certeza? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aqui. E aí a Pró representou com o numeral 12. Percebem aí? Aqui a gente tem 12 corações e aí a Pró representou com o numeral 12. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês visualizarem melhor. Vou pegar aqui uma fita. Deixa eu colocar aqui. Então, a
Pro apresentou, a gente tem aqui 12 corações e representamos com o numeralzinho 12, né? Aí eu trouxe para vocês a mesma gravura, só que com uma quantidade diferente. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui eu tenho 6 corações e estou representando aqui com o numeral 6. Deixa para colocar também no quadro para a gente entender o porquê que a Pro iniciou a aula apresentando essas gravuras para vocês. Então, vamos lá. No primeiro, a gente tem 12 elementos, que no caso aqui a gente está representando com corações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elementos aqui, a gente está representando com o numeral 12. E sempre que eu tiver 12 elementos, eu digo que eu tenho uma dúzia. Aqui embaixo a gente tem 6 elementos, que no caso a Pro trouxe 6 corações, e a gente representou com o numeralzinho 6. Sempre que eu tiver 6 elementos, eu vou dizer que eu tenho meia dúzia. Então o que a gente pode descobrir aqui, segundo ano? Deixa eu colocar uma fita aqui, que o vento tá mexendo aqui nas coisas, para ficar melhor para vocês verem aí, ó. Sempre que vocês tiverem 12 elementos, vocês vão ter uma dúzia de elementos. E sempre que vocês tiverem 6 elementos, vocês vão dizer que tem meia dúzia de elementos. Vamos pensar no nosso dia a dia. A mamãe vai no supermercado, vai na quitanda, vai no hortifruti e chega lá e pede para a moça que trabalha e diz para ela que quer uma dúzia de bananas. Agora a gente já é capaz de saber quantas bananas a mamãe vai trazer para casa. Porque para ela ter uma dúzia, quantos elementos ela precisa ter? 12 elementos. Então, quando a mamãe pede uma dúzia de banana, ela está pedindo 12 bananas. Aí a gente quer comprar 6 ovos. Aí a mãe fala assim, vai ali e pede para o seu João da quitanda mandar meia dúzia de ovos. Aí a gente fica pensando, meu Deus, quanto que é meia dúzia? Quantos ovos eu vou ter que trazer? Então a gente já sabe que sempre que alguém pedir meia dúzia, você vai ter quantos elementos? 6. Porque uma dúzia é 12 e meia dúzia é 6. No dia a dia, a gente trabalha com essas quantidades. Sempre que a gente pede uma dúzia de alguma coisa, uma dúzia de laranja, uma dúzia de banana, uma dúzia de ovos, significa que a gente está trazendo para casa e está recebendo da pessoa 12 elementos. Sempre que a gente pede meia dúzia de alguma coisa, significa que a gente vai receber dessa pessoa 6 elementos. Uma dúzia é representada por 12 e meia dúzia é representada por 6. É muito tranquila essa atividade de vocês hoje do segundo ano. Não dá nem para pedir ajuda em casa, não precisa nem pedir ajuda de fazer atividade de matemática. Só é lembrado que a Pro está dizendo aqui, ó. Sempre que eu tiver uma dúzia, eu tenho 12. Sempre que eu tiver meia dúzia, eu tenho 6. Então, para casa hoje, a gente vai fazer a atividade aí das páginas 153, 153 e 154. Então, nossa atividade hoje de matemática vai estar na página 153 e 154. Mas todo mundo sabe que essa semana a gente está tendo algumas atividadezinhas extras depois da nossa videoaula. Vocês pegaram com a Pro as atividades avaliativas e a Pro no final de toda a aula vai explicar para vocês. Então o que a Pro quer que você faça agora? Pausa aí o vídeo da nossa videoaula, faz a atividade de matemática, depois que terminar a atividade volta para o vídeo, dá um clique aí de novo para ele iniciar e aí a gente vai para a explicação agora da nossa avaliação de hoje, que é a nossa atividade avaliativa de matemática, ó. Eu vou vir bem aqui para pertinho de vocês,
que é para conseguir explicar direitinho aí. Talvez vocês estejam com dúvida porque a mamãe não conseguiu explicar do jeito que vocês entendessem como era fazer a tarefa. Então aqui no primeiro tem dizendo assim, ó, efetue as subtrações com a ajuda dos desenhos. Então percebam aí que a gente vai perceber quantos elementos tinham e quantos elementos saíram para a gente descobrir quantos ficaram. Deixa eu dar uma dica para vocês aí. Como é que vocês vão fazer isso aí? Vocês fazem assim. Você vai cortar, como a Progil disse. Você tem a quantidade. Aí depois você olha o outro número, que é a quantidade que você vai cortar, para você descobrir quantos não cortaram. Então vamos fazer o primeiro aqui, ó. A gente tinha 1, 2, 3 borboletas. Aqui tem um numeralzinho 3, menos 1. Então significa que eu vou cortar uma borboletinha aqui. Quantas borboletinhas sobraram sem cortar? 2. Por isso que a representação do número aqui é 2. Vamos fazer outra aí só para vocês entenderem. Então aqui, ó, vocês têm aqui, são besourinhos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4 besourinhos. Depois, quantos besourinhos a gente vai ter que cortar? Foi esse aqui que saiu, ó. Quantos sobraram sem cortar? Aí vocês vão colocar o numeral correspondente a quantos sobraram, porque a Progil não vai dizer aqui que não tá dando a resposta, né? Então, como que vai funcionar? Conta tudo, que é a quantidade do primeiro número. Depois, olha o segundo número, que é aquele que representa quantos que você vai cortar. E o resultado é aquela quantidade de desenhos que você não cortou. Então, faz de conta que vou fazer aqui para vocês com bolinha, para ajudar vocês mais ainda em casa. O que é que vocês vão olhar aí, ó? Então, se eu fosse representar o primeiro número, ia ser 4, porque eu tenho 4 bolinhas. Menos 1, aí eu olho esse segundo número aqui, que é o tanto que eu vou cortar. Igual a quantas bolinhas eu não cortei? 3. Então, é assim que faz a continha aí da primeira parte da nossa provinha. Vamos aqui para baixo, que é um probleminha que diz assim, ó. Mara serviu 3 cenouras no almoço do seu coelhinho. Ele comeu 2 cenouras. Sobrou quantas cenouras? Então, ele tinha 3. Depois ele comeu 2. Quantas cenouras sobraram aí pro coelhinho? Então, vai ler com a mamãe aí, vai ler você e vai descobrir quanto que tinha, quanto que perdeu e quanto que sobrou. Vira a nossa página. Aqui é pra gente fazer aquelas continhas. Lembra daquelas continhas que a Progil ensinou a vocês, que faziam o número da frente e o número de trás? É essa continha aqui. Vou fazer de novo no quadro para lembrar. Ó. Essas continhas que tem 2 números, faz assim, ó. 25 menos 12. Como é que vai fazer a continha? Vai fazer 25 bolinhas e vai cortar 12? Não, não precisa. Primeiro sempre começa com o número de trás, aí olha o número de cima. Qual é o número? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois olha de baixo. Qual é o de baixo? 2. Aí vai cortar 2. Quantos sobraram sem cortar? 3. Fez o número de trás, agora vai para o número da frente. Qual é o número da frente? 2. Qual é o número de baixo? 1. Significa que eu vou cortar 1. Quanto sobrou sem cortar? 1. Então é assim que a gente vai fazer essa tarefinha daí, viu? Fazendo do jeito que a Pro explicou. E aqui, ó, onde tem a pipa, vocês vão descobrir qual é o número que você, juntando com esse, o resultado é esse aqui, ó. Aí você já tem 2 números, tá faltando um para vocês colocarem, que é para o resultado ser correto. Perceba aí que todas as continhas, quase todas elas, já tem o resultado. Então aí vai pensar na cabecinha, quem é o número que eu preciso juntar com esse outro aqui para o resultado ser esse? E aqui embaixo, a gente vai fazer que nem tá no modelo, ó. Presta atenção aqui, ó. Era 2 mais 3. Aí depois fez 3 mais 2, que é igual a 5. Aqui a gente só vai trocar a posição dos números e fazer a continha, viu? Então, acho que todo mundo vai conseguir fazer essa tarefa sozinha, sem nem pedir a mamãe para ajudar em casa. Então, na próxima aula, a gente volta com a correção do nosso conteúdo de matemática sobre dúzia e meia dúzia.
E também a prova vai auxiliar vocês em mais uma atividade avaliativa. Então, até a próxima aula, viu?